que tem se reunido na ADUFS, que é o Sindicato dos Professores aqui, e que sentiu necessidade de que a universidade pensasse, refletisse um pouco mais sobre e se posicionasse sobre as eleições. Então, a professora Amanda deu a ideia da gente fazer esse debate em cima dos programas de governo, né, e a gente achou uma ideia muito boa, né, e que sintetiza um pouco o papel da universidade, que é refletir sobre as questões públicas. E aí a gente tinha organizado fazer em 2 dias. O primeiro dia foi quarta-feira passada, que seria sobre o tema, sobre o tema educação e universidade, e hoje sobre o tema ciência e tecnologia. Mas como algumas pessoas que estão aqui hoje não estiveram aqui na quarta-feira, e também depois do debate que a gente teve, saiu um documento da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, que analisa os programas, né, do governo na área da educação. Então, a gente achou que podia ser legal retomar o debate mais geral sobre educação e universidade e depois focar no tema da ciência e tecnologia. Inclusive porque o tema da ciência e tecnologia, na verdade, é pouco abordado. A educação já é pouco abordada nos programas, né? Mas ciência e tecnologia ainda menos. Então, a gente consegue fazer um panorama geral sobre a questão da educação e da universidade, que de alguma maneira conecta aqui no Brasil, né, o tema da educação e o tema da ciência e tecnologia, já que a universidade é responsável pela maior parte das pesquisas realizadas. A universidade pública, né, é responsável pela maior parte das pesquisas realizadas no Brasil. Bom, eu tinha feito uma tabela, mas eu acho que, né, sem o PowerPoint eu vou pegar um pouco alguns aspectos dessa análise feita por educadores e pesquisadores da educação da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação. E está disponível no site da ANPED, amped.org.br, tá? Aí você tem lá tanto os programas mesmo na íntegra, né, quanto as análises, que pegam alguns aspectos do programa e tecem algumas considerações. A gente, na vez passada, contou com o professor Jomir e o professor Augusto, ambos da administração pública, que fizeram também algumas considerações ainda mais gerais sobre o sentido do que são os programas de governo, né? Porque se a gente pega lá os programas que foram protocolados junto ao TSE, você tem programas de 5 páginas e programas de 200 páginas. Então, é mais ou menos assim, quando a gente pede para fazer um relatório, o estudante pergunta, tem um modelo, né? Não tem um modelo, né? Então, cada um faz o programa do jeito que acha bom, né? E aí você tem essas disparidades, e que é óbvio que é muito difícil de você comparar, né, um documento de 5 páginas com um documento de 200 páginas, né? Mas, enfim, nesse espectro, porque realmente são 13 candidatos, né? E, então, 13 propostas bem diferentes, e tamanhos diferentes de programa, modos de organizar esse programa também diferentes, né? Alguns parecem mais uma apresentação PowerPoint, assim, um trabalho escolar, outros parecem que são textos mais corridos, mais dissertativos e tal. Alguns falam mais sobre o candidato, o que o candidato pensa e tal. Outros falam mais sobre projetos e programas que já estão em vigor, né? Então, enfim, você tem desde programas que não apresentam muitas inovações, assim, de propostas, até programas que apresentam inovações gigantescas, né? Em todos os campos, inclusive no campo da educação. Embora, e aí também eu acho que isso é importante, não tanto tirando, assim, alguns que eu vou tocar aqui especialmente, mas não tanto no que diz respeito ao sentido da educação, né? Ao que seria o objetivo, enfim, da educação no país.
Bem, então vamos começar pelo candidato que está aí, segundo as últimas pesquisas, em primeiro lugar, que é o candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Então, o programa do Bolsonaro não é muito grande, tem 20 e poucas páginas. Não, mentira. É porque ele é meio em PowerPoint, então você lê rápido. Tem uns 50 e tantos, mas você lê bem rápido, assim. E ele tem toda uma introdução falando sobre liberdade, né? Sobre que o princípio geral é de liberdade. Aí, quando vai para as proposições, você tem proposições ultraliberais do ponto de vista econômico, como, por exemplo, e isso aí afinado com outros candidatos, né? A gente tem em comum propostas neoliberais do candidato João Amoedo, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Álvaro Dias e o Jair Bolsonaro, que envolvem, porque estou chamando de neoliberal, enfim, envolve a ideia geral da descentralização e diminuição do Estado e da privatização, né, de diversas esferas públicas. Trazendo isso como uma solução para a crise, né? E aí, do ponto de vista da educação, o programa do Bolsonaro, ele faz essa, como a Amanda estava falando agora há pouco, né? Ele pauta a educação a partir de modelos do Japão, Taiwan e Coreia do Sul, né? Ele repete isso algumas vezes no programa, né? Que esses seriam os modelos que a gente deveria adotar do ponto de vista educacional. Mas não diz exatamente quais são os pontos desses modelos que seriam aplicáveis aqui no Brasil, nem como, né? Mas coloca, né? Então, se alguém quiser saber um pouco mais, pode procurar sobre como é a educação nesses países e tentar pensar, né? Como que esses países são bastante diferentes do Brasil em extensão, em história, enfim, tudo, né? Podem servir ou não de modelo, né? Em que sentido? Aí, o programa sobre educação, ele fala de várias mazelas, né? Ele meio que faz um diagnóstico dos problemas educacionais do Brasil. Começa dizendo, a gente gasta muito com educação e tem poucos resultados, né? Então, a balança é essa. Enfim, aí o gasta muito fica, né, por conta aí, mas o argumento lá seria que a gente gasta como alguns países desenvolvidos gastam em educação pública, e a gente tem resultados nos testes internacionais muito ruins. Então, esse é o primeiro ponto que ele julga que deve ser solucionado. O segundo seria, e ele diz que é um dos maiores males da educação, a forte doutrinação. Então, está lá em vermelhinho, né? Que um dos maiores males da educação do país é a forte doutrinação. E aí, lá no começo do documento, tem toda essa história sobre a liberdade, que o programa tem como princípio que cada cidadão seja livre para fazer suas escolhas, que haja liberdade em todas as esferas e tal. E aí chega nessa parte da educação e vai diretamente em alguns pontos, como, por exemplo, né, diz textualmente, expurgar a ideologia de Paulo Freire. Está no texto como o programa de governo para a educação. Expurgar a ideologia de Paulo Freire. E também acabar com a sexualização da infância, né, que se realizaria nas escolas, né, enfim. Então, esses são dois pontos, digamos assim, de batalha, né, eleitos por esse programa para determinar ideologicamente, né, o caminho da educação no Brasil. Um outro aspecto que aparece no programa é a necessidade de integração entre as três esferas da educação pública, municipal, estadual e federal. Então, o nosso sistema de educação ele é partido, né? Assim, tem uma parte que é responsabilidade
do município, outra parte do estado, outra parte do governo federal. E ele propõe uma integração, mas não diz como, não diz o que seria essa integração, né? Não fala em Sistema Nacional de Educação, não fala em Plano Nacional de Educação, nada disso. Fala só que teria uma integração. E apresenta como proposta, como eu disse, né, parece um trabalho apresentado com vários recortes, assim. Então, né, tem isso, expurgar Paulo Freire, tirar a sexualização da infância, integrar os 3 níveis de ensino, criar uma escola militar em cada capital nos 2 primeiros anos. Não tem argumentação de por quê, como, né, qual o sentido disso, nada. É uma proposta, assim, né? Um plano, um programa de governo, criar uma escola militar em cada um. E eu agora destruí o microfone. Olha só. E aí, tem a única coisa que não aparece diretamente como argumento, mas é a ideia de um endurecimento da disciplina dos alunos. Então, um problema também que é posto lá é muitos professores estão sofrendo violência por parte dos alunos e tal, e precisa ter um endurecimento da disciplina. Então, a proposta educacional, embora supostamente os princípios gerais do programa de governo sejam de liberdade, a proposta é toda de endurecimento, de disciplinamento, sei lá, enfim, de tirar, né, de controle da cátedra, né, do que os professores vão discutir nas escolas e tal, e não tem nenhuma proposta estruturante da educação. Né. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acho. Ele fala também em aumentar o investimento no ensino básico, né, e diminuir no ensino superior. Ele se gasta muito com a educação superior, se gasta pouco com a educação básica, é preciso reverter isso. E aí até, da outra vez a gente falou um pouco disso, mas uma coisa que não foi dita, que eu acho que é legal de ser pensada, né? Que é claro que, em princípio, essa ideia, todo mundo fala, bom, é verdade, né? Os professores do ensino básico ganham menos, a estrutura das escolas é pior, né? E tal, faz sentido. De fato, a educação começa, é muito importante essa fase inicial e tudo mais, né? E a gente tem um grande déficit, né, na educação básica. Mas a gente esquece que o investimento na educação superior também é um investimento no profissional da educação básica, né? A formação do profissional da educação básica se dá na universidade. E, historicamente, no Brasil, até um tempo atrás, você tinha a formação do professor de ensino infantil e de ensino fundamental, acontecendo em nível médio, né? Então, você não era exigida uma formação em nível superior para o professor do nível de educação infantil nem Fundamental 1. E mesmo o Fundamental 2 e mesmo o ensino médio, ainda hoje, né, você tem muitos profissionais sem formação. Então, na verdade, você tem um déficit de formação do professor de ensino básico muito grande. Então, um investimento maciço no ensino básico passa também por um investimento maciço na educação superior, né? Então, só para colocar isso, porque isso aparece em outros programas também, né? E aí eu acho que a Amanda vai falar um pouco mais, mas ele também fala que sobre o ensino médio deve ser prioritariamente técnico, né? Profissionalizante, técnico, e sobre o ensino superior, ele deve estar vinculado à iniciativa privada, né? Ele não diz exatamente como, mas fica parecendo que se propõe uma parceria do setor privado, claro, nas pesquisas, isso claramente, mas também, de algum modo, como promotora da educação superior, como a gente já veio vivendo aí hoje, né? E aí, também pensar os cursos oferecidos e tal a partir de uma demanda do mercado, né?
tem uma insistência no empreendedorismo, né? A gente tem que educar o jovem para ser empreendedor e tal. Então, todo esse ideário neoliberal que aparece no programa. Também, novamente, esse não é o único candidato que fala isso, né? Aqueles todos que eu falei estão mais ou menos nessa mesma linha, e de modo geral quase todos estão um pouco nessa linha, mas esses mais fortemente. E aí eu acho que também uma questão que precisa ser pensada, né, qual é o sentido da educação e da produção de conhecimento, pesquisa pública, né? Por que a gente não pode estar inteiramente submetido aos interesses privados? Acho que é importante a gente pensar nisso, porque a gente ouve já aqui antes, né, do golpe, diversas pessoas que são pesquisadores, que são cientistas, dizendo tem um purismo em não querer parceria com empresa privada, é um purismo exagerado e tal. E aí é importante a gente pensar por que alguém coloca uma suspeita sobre uma parceria na produção de conhecimento com interesses de empresas privadas. Que tipo de... sem considerar que nenhuma pesquisa é neutra, mas que tipo de liberdade mesmo se tem para pesquisar, para educar, para refletir, se você estiver no domínio privado, né? A gente sempre trabalha no jornalismo o texto do Kant, sobre o que é o esclarecimento, e ele vai fazer a distinção, né, entre uso público da razão e uso privado da razão, né? Então é importante a gente pensar nisso, né? O uso privado da razão é um uso limitado, não é um uso emancipado, né? Não tem nem como projeto ser emancipado, porque, autônomo, porque claro que nenhum uso da razão é 100% emancipado, 100% autônomo, mas pelo menos o uso público da razão ele tem como projeto ser emancipado, ser autônomo, o que não acontece com o uso privado. Então, educar e pesquisar a partir de interesses privados implica numa falta de autonomia, uma falta de emancipação. Segundo esse ponto de vista que eu estou colocando aqui, que claro que pode ser discutido, né? Só mais uma coisa que também a Amanda vai desenvolver, ele fala que o campo da ciência e do conhecimento nunca deve ser estéril. Outra frase assim de efeito. Que também tem a ver com que tipo de investimento, em que tipo de curso, em que tipo de pesquisa que se vai fazer, né? Tem um privilégio das áreas aplicadas, talvez um privilégio excludente mesmo de outras pesquisas, porque hoje a gente já vive um privilégio das áreas aplicadas, né? A maior parte dos editais que nós temos de pesquisa é aberto para áreas aplicadas, e isso tem um sentido, enfim, questionável, mas que a gente pode pelo menos entender que há, né, uma questão da utilidade social e tal. Mas áreas que são puras, né, entre aspas, que são teóricas e tal, elas têm a sua repercussão em várias dimensões, né, existenciais, sociais, políticas, inclusive econômicas. Então, a gente tem que pensar que esses projetos, esse especificamente, mas os outros também que estão nessa mesma linha, eles colocam mesmo em xeque, né, como uma possibilidade a exclusão ou a inexistência de cursos teóricos, cursos de arte, cursos, né, entre eles filosofia, claro. E aí, dentro da educação básica também, a única coisa que o Bolsonaro fala lá o programa do Bolsonaro fala sobre os modelos, né, do Japão, tá? Um reforço em matemática, português e ciências, né, assim, como as áreas fundamentais, né, seria a língua. Agora, dentro dessa esfera, né, da restrição ideológica.
Estou falando pra caramba, né? Mas enfim. Vamos passar para o próximo, então. O segundo, nas pesquisas, por hora, é o candidato Fernando Haddad, do PT. Ele é dividido, ele é um pouco mais estruturado, assim, né? E aí o setor da educação está no eixo 3, que é Novo Pacto Federativo para a Promoção de Direitos Sociais. Então a educação aparece como um direito social, juntamente com a saúde, assistência social, segurança pública, cultura e o esporte. E aí tem uma parte de políticas de reconhecimento sociopolítico, como igualdade racial e de gênero, né, que textualmente diz, pretendem inaugurar um novo período histórico de afirmação de direitos. Aí na parte propriamente da educação, ele é intitulado assim, Educação para o Desenvolvimento das Pessoas e do País. Então ela é entendida como um direito fundamental e um instrumento de desenvolvimento econômico e social. E aí tem grandes alusões aos programas dos governos PT, né? Os programas que alguns já acabaram, né? Nesses 2 anos aí pós-golpe, mas alguns ainda estão aí. E tem a proposta de institucionalizar ou reinstitucionalizar o Sistema Nacional de Educação, que pelo menos em princípio, uma tentativa de fazer essa integração entre as três esferas. Esse mesmo ponto vai aparecer no programa do Ciro Gomes também, né? Eles vão trabalhar com a ideia, né, de refazer o Sistema Nacional de Educação e de cumprir o Plano Nacional de Educação, né, de promover o Plano Nacional de Educação. Fala um pouco sobre um compromisso com os gastos, e aí esse programa, o do Ciro, o do João Goulart, mais um que eu não vou me lembrar agora, não vai aparecer aqui, falam sobre acabar com o teste, o do Boulos, claro, que é acabar com o teto de gastos. Essa PEC que passou em 2016, né? 2017. Passou no final de 2017. 2016? Então, que congela os gastos públicos, inclusive na área de educação e saúde, por 20 anos. Então, eles se comprometem aqui a acabar com isso. E também revogar a reforma do ensino médio, que foi feita por medida provisória, né, também lá no começo já do governo Temer. E aí, para o ensino médio, tem a proposta que a gente nem chegou a discutir bem aqui da última vez, mas que está presente mesmo como proposta no programa de governo do Haddad, que é de federalizar o ensino médio. Então, mudar a questão das competências aí, do ensino básico, médio e superior, né? O básico é a competência quer dizer, na verdade, fundamental, o básico é a competência do município, o médio é a competência do Estado e o superior da federação, né? E aí seria mudar isso. Mas, enfim, seria um projeto de reorganizar o ensino médio, dando ao ensino médio uma prioridade. E aí, o modelo fundamental para o ensino médio é os institutos federais, né? Institutos técnicos tecnológicos federais também. É isso. Não, eu acho que a única novidade mesmo desse programa do Haddad em relação aos programas já desenvolvidos pelos outros governos petistas seria essa parte a parte da educação, né? Essa parte da federalização do ensino médio.
não tem uma discussão mais detida sobre a universidade, né? Embora haja um comprometimento com as verbas, né? Com retomar o investimento e as verbas na educação. O programa do Ciro. Então, o tema da educação aparece já na introdução do texto, depois de eles fazerem uma análise da conjuntura, né, e falar da crise econômica. Então, o programa parte um pouco dessa ideia da crise econômica, de dar uma resposta à crise econômica, e a educação tem um papel importante, segundo o texto, para dar essa resposta. Mas ela vai ser referida, então, como ferramenta para a população se inserir no mercado de trabalho, buscar bons salários e aumentar a competitividade. E aí o grande exemplo do programa de educação do Ciro é o Ceará, né? é o que foi feito no Ceará, que atingiu metas em avaliações, enfim, foi eficiente, né, nessa melhora nas avaliações, e ganhou os melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então tem essa lógica da preparação do mercado, também, né, como no Bolsonaro, como no Haddad, também no Ciro tem a ideia de uma profissionalização no final do ensino básico, né, no ensino médio, sendo que o modelo, então, são as escolas profissionalizantes do Ceará, né, tempo integral. Então a gente tem o modelo lá do Bolsonaro, não é quase nenhum, mas assim, mais ou menos o Japão, Taiwan e Coreia do Sul. O do Haddad são os IEFs e o do Ciro são as escolas aqui do... Depois vai ter a parte de ciência e tecnologia também, que também a Amanda vai falar, mas também tem essa articulação com as empresas privadas, né, com desenvolvimento. É um programa desenvolvimentista, e aí nisso ele é bastante diferente, por exemplo, do programa do Bolsonaro. Se você for pegar outras partes do programa do Bolsonaro, de economia e tal, tem, por exemplo, acabar com as fronteiras de mercado para importação, né? A gente poder importar tudo de qualquer lugar, e crescer comprando tecnologia dos outros lugares. Então, acabar com qualquer tipo de protecionismo à indústria nacional, enfim, ao desenvolvimento nacional. E aí, no caso do Ciro, tem um contrário, um oposto disso um pouco, que é a tentativa de um desenvolvimento da indústria nacional e tal. E, enfim, da agroindústria também. A gente não falou da outra vez um pouco disso, o programa do Bolsonaro também tem uma redução de ministérios, né? Como tem esse sistema do Estado mínimo, tem uma redução de ministérios. Tem toda a ideia de que se gasta muito com os ministérios, com as pessoas, os cargos, blá, 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 e dá para resolver tudo reduzindo o ministério. Então, o Ministério da Cultura é um que não vai ter, né, nem ciência e tecnologia, mas também ele propõe um ministério só para tratar de todas as questões agrárias. Tudo que diz respeito, ele chama de ao meio rural, né? Então, meio ambiente vai entrar dentro dessa questão agrária também, né? Então, que é uma coisa um pouco assustadora também, né, de a gente pensar. É uma ideia de simplificação, como se só simplificar fosse um bom jeito de solucionar as coisas, né? Tem um outro aspecto importante no programa do Ciro, que é
dar maior liberdade para os estados e municípios também no campo da educação, né? De o governo federal traçar planos mais gerais, né? E os estados e municípios poderem traçar planos mais específicos para os seus locais. E aí, isso também reforçado pelo Sistema Nacional de Educação, mas, diferentemente um pouco do que foi feito no governo PT, né, o Sistema Nacional de Educação promoveu, de alguma maneira, uma certa unificação, né, no campo da educação, assim, e o Ciro diz que é preciso descentralizar isso e tal. Então, acho que essa é uma diferença também interessante da gente pensar e discutir, né? Não sei se é fácil de dizer o que é melhor, o que é pior. Ele se compromete com os programas de formação de professores, né? Com o PIBID e a residência também, né? Que é esse programa novo que pretende substituir o estágio, no modelo da residência que é feita na residência médica, né? E aí você promove uma coisa semelhante na formação de professores. E também se compromete, então, com o fim da PEC de gastos, né? Bom, vocês querem ouvir do Daciolo, do Álvaro Dias, do Geraldo Alckmin? Só assim, vou passar rapidinho para os que tem. O que a Amped fez, tá? O do Alckmin, né, Geraldo Alckmin, do PSDB, o programa todo tem 9 páginas. Então isso é facinho da gente ler, né? O da Vera do PSTU tem 5, ainda mais rápido ainda. Dá para ler esses dois, ter uma ideia assim. E aí ele tem. Vou ler aqui são alguns pontos bem específicos da área educacional. Descentralizar o poder e dar mais autonomia para estados e municípios, assim como o do Ciro. Prioridade à primeira infância. Promover a integração de programas sociais de saúde e educação, do período pré-natal até os 6 anos de idade, para que as crianças possam ter igualdade de oportunidades. Educação básica de qualidade e ter como meta crescer 50 pontos em 8 anos nessa avaliação internacional, que é do PISA. Aí ele fala, né, precisa de investimento na formação e qualificação dos professores. Vamos transformar a carreira do professor numa das mais prestigiadas e desejadas pelos nossos jovens. Mas não diz como, né? Assim,